Sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada. É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Tem muitas frequências, meditações, podcasts. Vão lá, inscrevam-se, curtem, comentem, compartilhem. Para a galera toda, para a família toda, tá? E no podcast de hoje, podcast Entre Amigos, temos uma pessoa maravilhosa que vem florescer o recanto, que é a Juliana Mello. Juliana, seja muito bem-vindo ao Recanto Sati e gratidão por ter aceito e sinta-se em casa. Oi, meninas! Marta, Ninete. Primeiramente, gratidão por estar aqui. Foi uma honra. Quando a Paty me chamou, foi assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu nem pensei duas Bom, vezes. E olha que quando eu penso duas vezes, é para não ir. Na hora que eu vi que eu fiquei feliz, eu falei, é para ir, é para fazer. Então, com certeza. muita gratidão por estar aqui nesse canal maravilhoso. A gente que te agradece por ter aceito e se expor, né? Contar um pouquinho da sua história. Com certeza vai ser muito bom as pessoas te escutarem, saber, né, da sua aspiração, né? Todo mundo tem uma história legal e com certeza a sua vai contribuir bastante. Com certeza, espero que sim, que chegue para quem precisa ouvir a minha história e se inspirar nela, né? Uhum. E, então, eu posso começar? Porque a história é longa? Pode. Já tem cola, né? Já fiz um Tem resumo aqui cola. porque o negócio vai. É muita coisa, né, para guardar. Muita coisa. E primeiro, gente, meu nome é Juliana e eu sou bacharel em Direito, fotógrafa, terapeuta reiki, confeiteira, terapeuta de reprocessamento emocional e artista agora. E o que Eu, você não é? olha, gente, eu não sei, porque eu sou artista agora, mas amanhã eu não sei. Mas você sendo artista, você pode ser o que você quiser, né? É verdade, posso ser o que eu quiser. Na verdade, eu descobri isso depois dessa jornada toda, que eu posso ser quem eu quiser, mesmo assim, tipo, mesmo. E, Uhum, a, e aí a minha jornada, como ela começa? Eu vou contar um pouquinho para vocês uhum, entenderem o porquê disso tudo. uhum, Quando eu me formei no colégio com 18 anos, eu nunca fui de pensar assim o que eu quero fazer, e nunca ninguém sentou comigo e falou assim, o que você quer fazer? Né? Eram escolhas já feitas, e no caso, era, na minha época, ou era administração, ou medicina, ou direito. Ponto final na minha família. Então não tinha que pensar, ou era isso ou não era isso. E era USP, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade na época. Então eu saí do colégio e fui direto para o cursinho, mas enquanto eu fazia cursinho, eu trabalhava em vários lugares. E no cursinho mesmo, eu não. Como eram escolhas feitas por mim, eu não, eu não me esforçava. Então, eu realmente frequentava o cursinho como se fosse um colégio normal e lógico, que não deu resultado. Eu acho que eu acabava focando em trabalhar, eu trabalhei em varia, em restaurante, em salão de cabeleireiro, e tudo bem, eu era feliz assim. Eu só existia, então tudo bem. Só que aí, isso começou a incomodar os meus pais, porque eu tinha 21 anos, trabalhava numa editora, e eu estava muito bem, eu estava feliz. E aí começou a surgir aquelas brigas de pressão. E aí, o que você vai fazer? É, e para sintonizar vocês, a minha família era muito tradicional. Era aquela família que você só tem sucesso se fizer faculdade, se você seguir o caminho de ser doutor, e ponto final. Só que sempre fui muito diferente. Eu lembro que eu já olhava, na época estava no comecinho, a faculdade de naturologia. E eu olhava aquilo ali, mas era muito fora da caixinha, assim, né? Para minha convivência familiar. Então, um belo dia, de brigas e brigas e brigas, teve um fato
que uma briga que decidiu. Eu falo assim, que na nossa vida tem os caminhos leves e os caminhos mais tortuosos para a gente se descobrir, para a gente chegar na nossa própria verdade, com V maiúsculo. E nesse momento eu me identifiquei com uma coisa que o meu pai falou, que me fez seguir um caminho mais tortuoso. Mas assim, mas seu pai falou isso porque era ruim, não sei o que. Não, gente, era a crença, era a cultura dele. E hoje eu entendo isso. Mas na época, não. Na época, eu travava batalhas com os meus pais. E eu me identifiquei com uma palavra que saiu numa briga, e que hoje ele fala, que nunca mais falaria aquilo, que foi que ele me chamou de fracassada. Eu me identifiquei. Aquela palavra, ela nomeou o meu caminho por muito tempo, porque quando eu ouvi aquilo, eu falei assim para mim mesma, então tá, eu vou provar para vocês que eu não sou fracassada. E também, de tipo, eu vou te agradar também porque vocês vão ter orgulho de mim. Então, tudo que eu fazia era em cima disso, de provar que eu não era fracassada e de tentar agradar. Porque por que eu levei tão sério? Eu não levava o que a amizade falava sério, falava um monte de coisa de mim e tudo bem. Mas um pai, uma mãe, uma autoridade, quando fala algo assim de você, bate, bate, e se você não sabe quem você é naquela hora, você se identifica com aquilo, você fica para baixo. E foi assim que eu comecei a percorrer um caminho que eu não queria, que não era a minha verdade. E é lógico que não foi legal, mas aprendi muita coisa. Então, depois desse fato, eu falei, ok, eu vou entrar numa faculdade e vou escolher. Eu te juro, meninas, eu fiz palitinho. Tipo, peguei administração, direito e, e medicina. Aí eu quebrei, fiz os palitinhos, joguei e peguei o palitinho, deu direito. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E entrei na faculdade. E foi muito divertida a faculdade. Não vou falar que a faculdade foi ruim. Mas assim, quando você faz as coisas e o começo delas tem um centro que não é legal, que nem eu fazia as coisas para quê? Para agradar, para provar que eu não era fracassada. Essas coisas que a gente começa nesse centro de não verdade, elas têm uma grande chance enorme de não dar certo. E você suporta isso até certo tempo, mas chega uma horinha que a água bate na bunda e você começa a sentir, porque a alma, ela começa a ficar que nem louca dentro de você, falando, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, ela começa a impulsionar você a sair dessa caixa, desse vaso que te prenderam. E aí, no quinto ano de faculdade, foi a derradeira. Eu fiz 4 anos excelentíssima. No quinto ano, eu entrei em depressão profunda, assim, de ir no psiquiatra. O psiquiatra era muito doido, me passou 8 remédios. Eu tomava 8 remédios de, tipo, ficar em Nárnia, menos aqui. E fiquei esse 1 ano fazendo tratamento com psiquiatra, psicólogo. Me formei em Direito, fiz a formatura, e aí tinha que passar na OAB. Quem disse que eu passava? Eu tentei 7 vezes a OAB. Eu não passava, não era assim era 50 que você tinha que acertar, que acertar. Eu não passava porque acertava 30. Eu acertava 49. 49, 49, 49. O negócio não ia. Emprego bom, não vinha. Era tudo, durante a faculdade eu fazia estágios assim, bem meia boca, porque a vibração não estava ali, a minha energia não estava ali, como que eu ia atrair alguma coisa boa naquilo ali? Ok. Depois de 1 ano, eu
fui fazer a pior coisa que você pode fazer para fugir dos pais. Que eu casei. Casei para sair da casa dos pais. É outra coisa que não deu certo, né? Mas, enquanto eu estava casada, eu arrumei um emprego na área fiscal, muito bom, e numa operadora, e fiquei trabalhando lá por 2 anos, que foi a duração do casamento também. Só que ele era DJ. E então eu ia nas festas com ele e tirava fotos, fotografias. E aquilo, nossa, eu me divertia muito. Eu falei, vou fazer um curso de fotografia, né? Aí eu fiz o curso de fotografia e aí eu trabalhava na operadora e trabalhava nas baladas. E era a minha diversão. E na fotografia eu comecei a ter contato com a arte, porque eu não sabia o que era. O enquadramento, as cores. Eu não sabia ver beleza no mundo. E eu acho que a arte, ela te ensina a ver a beleza em todo lugar, né? E aí fiz a fotografia. Só que o emprego era de direito, e é lógico que eu não me empolgava muito. Eu não era a pessoa mais, como que se fala? Que mais comparecia no emprego, não. Era muito divertido. E então me demitiram. Fui demitida e me encontrei um ano demitida, separada e fazendo os bicos de fotografia. E aí eu tava lá com o dinheiro da rescisão e olhando aquilo, né? Olhando o que eu vou fazer agora. Eu tô fazendo os bicos de fotografia, mas o que eu vou fazer? E aí me deparei com um anúncio de confeitaria, de bolo no pote. Eu falei, nossa, interessante, acho que eu vou fazer. Porque assim, eu sempre soube sobreviver muito bem. Então, fazia um bico ali, corria, fazia não sei o que, já tô precisando. Então, eu sempre fui muito boa em sobreviver. Eu falei, vou fazer os bolos no pote pra, né, dar um dinheirinho ali e tal. Comecei a fazer e ficou muito bom, sem curso nenhum, autodidata. E aí o pessoal faz cupcake, faz brigadeiro, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí a Patrícia me acompanhou bastante nessa época, que aí nesse meio da confeitaria, eu acabei deixando a fotografia, me dediquei à confeitaria, mas no comecinho eu fui fazer reiki. E aí o reiki me deu uma balançada, de tipo, vou seguir o reiki. Só que ainda era fora da caixa para mim. Por quê? Porque eu fui muito criticada por ter escolhido a confeitaria. Todo mundo falava assim, porque você tem uma faculdade, porque você quer fazer confeitaria, porque o ramo da culinária aqui no Brasil sofre muito preconceito ainda, né? E é um trabalho sensacional, maravilhoso, que demanda um esforço físico, energético absurdo. E E que não deixa de ser trabalhar com arte também, né? com É uma certeza, arte, né? com certeza, é uma arte. E aí eu falei assim, poxa, se eu fiquei nessa, né, de vou pro reiki, não vou, até tentei e não rolou. Continuei na confeitaria, fiquei 7 anos na confeitaria. E nos 5 anos trabalhei em casa, 2 anos abri um ateliê, e aí foi muito legal. Só que a confeitaria eu fiz porque eu quis, mas ainda tinha aquelas 2 frasezinhas que eu falei para vocês. Não sou fracassada, quero provar que eu não sou fracassada, e vocês vão ter orgulho de mim. Então, chega uma hora, ela não começou porque simplesmente eu amava a confeitaria. Ela começou porque o meu ego queria provar alguma coisa, né? Queria uma validação de, olha, filha, você conseguiu. E é lógico que ela não ia ter muita energia para se sustentar. Ela se sustentou um bom período até, mas veio muito. Eu tive burnout, então ela sugou muito o meu físico,
e emocional também. Aí um belo dia eu tava com um crushzinho, no último ano do ateliê, eu tava com um crush, e relatando pra ele, contando pra ele que não tava legal, não tava me sentindo bem. Ele falou, você vai ter que fechar. Aí eu, não, mas eu só sei fazer isso. Olha só, como assim, né? Eu só sei fazer isso, eu não sei fazer mais nada. E ele falou, não, mas você vai ter que fechar. E aí eu terminei com ele, não deu certo. Mas aí surgiu a terapia. Eu estava no YouTube e eu vi um anúncio de ser terapeuta de reprocessamento generativo, TRG, que é terapia de reprocessamento emocional. E eu falei, gente, eu já estava entrando em depressão de novo. Eu falei, eu vou fazer esse curso porque vai ser a minha saída. Só que, assim, eu estava decidida a me curar, estava decidida a sair. E depois que eu fiz a terapia, eu falo assim, quando você está decidido a se curar de algo, você pode tomar um passe simples que você se cura. Eu estava decidida a sair do buraco que eu estava, emocional, financeiro, tudo, assim, desestabilizado, e assim, sem contar para ninguém, eu estava nesse buraco, porque ninguém entendia, só criticava, só julgava. Ah, eu falei para você não seguir esse caminho, eu sabia que não ia dar certo, né? Básico. E eu comecei a fazer a terapia, o curso de terapeuta, e aí eu falei assim, acho que eu vou seguir como profissão ser terapeuta reiki, ou terapeuta reiki não, de reprocessamento emocional. E aí fechei o ateliê e fui ser terapeuta, só que eu não tinha entendido que a terapia, ela foi uma ferramenta para a minha cura. Ela não era a profissão que eu seguiria, que eu iria seguir de fato. Tratei algumas pessoas, muito bem tratadas, aliás. Eu falei, nossa, eu sou boa nisso. E só que aí, um belo dia, eu até comecei a estudar psicanálise, me matriculei numa pós-graduação de psicanalista, mas não deu. Psicanálise é outro mundo, não deu. E aí, um belo dia, eu estava pensando, eu estava seguindo a terapia, ainda atendendo, eu tive uma enxaqueca terrível, absurda, de tipo, eu não saber o meu nome por 2 horas. Aí vocês falam, por que você não foi no hospital? Porque eu detesto hospital. Eu não tenho convênio. Então a gente só vai para o hospital quando o negócio tá ruim mesmo. Eu tava sozinha, eu fiquei 2 horas sem saber o meu nome. E eu falei, gente, eu nunca tive uma enxaqueca dessa, porque eu já tenho enxaqueca normal, mas essa foi assim de tirar a lágrima. Fiquei 3 dias no quarto escuro. Aí eu falei assim, ok, beleza, passou. Acordei com vontade de desenhar flores, exatamente margaridas. Só que assim, eu tive contato com a arte, com a fotografia, depois eu tive um contato mais aperfeiçoado com a confeitaria, de fazer os modelinhos, tudo, era muito lindo, né, Patrícia? A Patrícia, ela via minhas coisas, tudo lindo. E só que desenhar, é assim, conhecer a Juliana é saber que ela não desenha. A minha vida inteira. De, tipo, não desenhar mesmo, nada. A florzinha era aquele rabicozinho, assim, que a gente desenha, sabe, no prezinho. E aí eu falei, vou desenhar uma margarida. Peguei uma margarida no Google, sem expectativa nenhuma, e desenhei a margarida. E a margarida saiu bonita. Eu falei, nossa, o que temos aqui? O que é isso que tá nascendo? Aí comecei a desenhar, e aí deixei as flores um pouquinho de lado, fui meio que navegar na arte, comecei a fazer pintura fluida. Aí eu comecei, comecei. E aí depois, um belo dia, eu acordei com vontade de desenhar flores na parede. E aí eu desenhei uma triluna. E dessa triluna saiu flores lindas. E eu falei, esse é meu estilo de pintura. Eu quero ser artista. Eu quero desenhar. E foi a primeira coisa que eu fiz
na vida sem esse sentimento de querer agradar, sem esse sentimento de querer a validação do outro, sem esse sentimento de querer provar alguma coisa para alguém. A arte, ela saiu, ela simplesmente, eu acho que limpou um monte Fluiu, de né? coisa. Ela fluiu, ela fez assim, ó, fluiu e saiu e começou a sair e não parou mais. E a arte, ela vem me ensinando absurdamente. Você virou a chavinha, né? Virou a chavinha, exatamente, ela virou a chavinha. E hoje eu sou artista, e hoje eu sou feliz. E hoje eu mostro, antes eu mostrava as coisas para os outros para perguntar se tá bom. Hoje eu mostro para falar, olha que lindo que eu fiz. Uhum. Então, Quem tem que gostar primeiro é você, né? exatamente. E então assim, de tudo isso que eu falei, o autoconhecimento foi primordial para eu saber como eu funciono, como eu me entender. Ah, Juliana, como é? E também de se desfazer de todas essas crenças de, você não para em nenhum lugar, dessas crenças que só te limitam, por isso, crenças limitantes. E o autoconhecimento, eu sempre estudei. Só que uma coisa é você estudar, outra coisa é você aplicar. E quando eu fiz o curso de terapia, foi aí que eu comecei a me harmonizar. Porque a terapia me ensinou a aplicar a teoria. De não só ouvir, mas de integrar aquilo em você, de você ser aquele Personalizar, conhecimento. né? Isso, exatamente. E foi nesse processo de, faz o que, 2 anos, que eu comecei a me harmonizar, a aplicar, me autoconhecer mais a fundo, perceber o quanto isso é importante, é fundamental. E para me desidentificar, nossa senhora, isso que existe, com toda a parafernália que eu ouvi, que eu cresci, de realmente encontrar a minha verdade, com V maiúsculo, que eu sempre falo com V maiúsculo, e viver a minha verdade, ser a minha verdade. Mas tudo que Juliana, você escutou e você viveu foi importante para você ser o que você é agora, né? Foi, Isso que eu estava falando em relação à superação, porque quando a pessoa só lamenta, só se coloca como vítima, ela não evolui, ela fica vivendo aquele looping eterno ali. E ela não consegue desabrochar, né? Você conseguiu desabrochar e está desabrochando ainda, né? Porque tem muita coisa ainda exatamente, para sair, né? Para com, criar, cer né? com certeza. E você falando disso, ai, gente, às vezes eu perco o fio da meada, viu? Eu acho que eu tenho um TDAHzinho aí, viu? Todo mundo tem, Acho que todo todo mundo mundo tem, né? tem. Mas Mas, Ninete vai falar alguma coisa. eu quero perguntar. Você falou da sua trajetória, da sua jornada, muito linda. Agora, em que momento da tua vida você se reconcilia com a sua família, com seu pai e com essa frase que ele diz para você? Como foi esse momento? Em que momento? Qual foi o caminho que te levou a isso? eu lembro exatamente quando a gente entrou em harmonia, porque eu fechei o ateliê e ele me ajudou muito nessa fase, ele não me criticou nada, só que eu já estava fazendo uns 6 meses de curso de terapia, e então eu já vinha me harmonizando, me entendendo. E o que eu verifiquei? Depois de pensar em toda a minha trajetória, que quando o conflito cessa dentro de você, ele cessa fora. Quando você não se incomoda mais com a sua história, com quem você não incomoda mais ninguém. E foi incrível, porque quando eu me entendi, me harmonizei, me entendi, automaticamente parece que gerou extravasou pelas conexões. Então, eles hoje,
eles super, meu pai me ajuda vamos fazer feira, dá ideia, vamos fazer feira, ó, faz isso aqui que fica mais legal, e eu aceito. Então eu vi que toda essa confusão, a cura estava em mim. Então, a partir foi exatamente em agosto, quando eu fechei o ateliê, que eu percebi essa mudança e só foi melhorando. Porque às vezes é até inexplicável você colocar em palavras, né? As palavras limitam muito o sentimento disso tudo, porque eu e os meus pais, nós vivemos em brigas, assim, absurdas, por mais da metade quase metade da minha vida, mais da metade da vida deles. E, de repente, a gente chegou numa harmonia, porque uma pessoa se conscientizou de tudo. Então, eu vejo que existe, toda família, existe um centro, e quando esse centro se harmoniza, ele simplesmente espalha. Que da mesma forma que as sombras se espalham, o pensamento negativo se espalha, a luz também, ela contamina tudo. E aí, foi muito legal, porque essa TRG eu posso fazer com as pessoas, porque você não precisa contar o que acontece. E eu fiz com a minha mãe. Então, existiu um perdão da minha mãe para mim, também de tudo, dela reconhecer, e a gente se harmonizou, eu tratando ela, né, ela fez questão de falar, olha, é isso, é isso, é isso, e com meu pai foi algo na vivência, foi algo sutil, e então assim, eu me harmonizei por dentro, eu entendo que eu me harmonizei por dentro, e o que se espalhou foi porque eu sou harmonia, hoje em dia. Reza a lenda que em cada família tem uma pessoa que vai ajudar nesse crescimento, nessa evolução, né? Na sua família foi você. Foi, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, e hoje a minha mãe é muito engraçado, porque ela é leonina, né? Então, leonina tem um eguinho, né? Assim, e no outro dia ela falou, você é a minha guru. E eu achei tão bonitinho, ainda mais pra ela, assim, de falar, você é minha guru. E leão com escorpião, né? Só assim, pois né? Eu imagino o leão com escorpião aí, né? O então, embate. O embate, Então, hoje a nossa relação é muito maravilhosa. E se não fosse por esse processo todo, será que eu teria essa harmonia toda? Né? Eu acho que teve que acontecer esse caminho mais tortuoso. Sim, você soube aproveitar a oportunidade de evoluir, não só você, como todo mundo, né? Todo a sua família, né? Todos que estavam ali, né? Exatamente. E lembrando do negócio que eu esqueci que você estava falando, do papel de vítima, ó, a pessoa lembra depois. Eu era muito vitimista, tá? Eu passei um bom tempo da minha vida culpando o mundo e tudo de forma absurda, super, super crítica, julgadora, por isso também, né, que todo mundo me criticava, porque eu era crítica e julgadora, eu só estava tendo mais do mesmo, né, do que eu era. E a terapia, ela tirou esse vitimismo, a terapia, ela faz você se enxergar de uma forma, e o autoconhecimento também. Né? O autoconhecimento, você enxergar em você o que estava te impedindo de melhorar, das coisas fluírem, né? Exatamente. De saber se enxergar a sua força, as suas vontades, de não ficar se validando com o outro. Você não precisa da validação de ninguém. É diferente você pedir uma opinião, né? E aí, né? Será que eu faço mais assim? Tudo para uma pessoa que conhece, ou às vezes não, a pessoa fala, eu uso essa corzinha aqui, mas de você ter a validação do outro para ser feliz, você não precisa disso. E o vitimismo não é você, o vitimismo é um estado. Então, a partir do momento que você muda, né, tudo muda, né? Ninguém nasce vitimista, né? A gente se torna, então foi uma coisa que você absorveu. E aí, quando você conseguiu enxergar isso, você passou a ser a protagonista e não a vitimista, né?
Exatamente. Como você fala, você é o protagonista da sua própria vida. Você só precisa enxergar desse jeito e estar na posição. Eu sou o protagonista da minha vida, né? E não é de uma forma autoritária, de uma forma Isso, arrogante, né? É de uma isso, forma natural, né? Da sua essência, isso, né? isso, equilibrada, né? Nada Sim, extremista, né? Tudo sim, sim, equilibrado, né? Tudo de uma forma equilibrada, não tem jeito. sim. E Juliana, E assim, vamos falar da sua enxaqueca? bora falar da minha enxaqueca. Não, então, na verdade, assim, a enxaqueca também, ela tem uma coisa de rigidez, né? Principalmente, a gente estava conversando antes, e nas têmporas, né? É quando a gente é muito rígida, né? Com algumas coisas, alguns aspectos da nossa vida. Então, assim, eu falo com propriedade, né? Porque eu também tenho muita enxaqueca, né? Então, a gente estava conversando antes, né, sobre isso. Então, assim, eu como numeróloga vou dar, né, o meu parecer, né. A gente estava conversando antes, para quem não sabe, essas duas, né, Ninete e Juliana fazem aniversário no mesmo dia. Então, assim, É, obviamente, de anos diferentes, mas, assim, tem muitas características parecidas, né. Então, assim, é muita coisa, assim, do que eu posso falar, né, sobre o dia e o mês, né? Então, você tem um 7, então, assim, provavelmente você está sentindo bastante esse ano, né? nossa senhora. Todas nós aqui temos um 7 forte, né? Então, eu sou de um dia 7 também, 7/10, a Ninete, você, e a Caca é de julho, né? De um mês 7. Então, a gente está no ano universal 7. Então, assim, e o 7, ele é muito poderoso, né? É um número cabalístico, ele é um número de força. E às vezes as pessoas perguntam para mim, meus números são bons e tal, e na verdade quem faz ele ser bom somos nós, né? É o que a gente estava falando antes. A viradinha de chave só depende da gente, né? Todos os números são bons. Então, vamos fazer com que esse sete seja bom, né? E não pelo lado negativo, né? Por que eu estou falando isso? Porque o 7, no negativo, ele tem esse aspecto vitimista. Olha só. É quando a pessoa, né, tipo, porque o 7 no negativo, ele tem uma tendência a te deixar mais introspectiva. E aí você começa a pesar um monte de coisa, e aí você começa a achar só a parte negativa, né? E não o positivo de tudo, né? Porque hoje você está falando da sua superação, do que é bom, né? Do quanto foi bom, mesmo as coisas, né, não muito boas que aconteceram com você. Então, assim, a virada de chave é exatamente isso. E eu estou falando isso para aproveitar também para falar para as pessoas sobre o ano 7, né? O que é o ano 7? A gente ainda tem né, quase, está praticamente na metade, né? Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para aproveitar desse 7. Todo mundo está vivendo um momento difícil, né, de muitas incertezas e tudo, mas o 7, ele te ajuda a se conhecer, né? Então, ele tem esse lado muito bom de você internalizar e olhar o que é bom, você não precisa olhar o que é ruim, né? Você pode Exatamente. olhar o que você aprendeu com aquilo, né, e potencializar, porque você é de um mês 11, que Uhum. você não é de um 11, ele não é um 2, ele é um 11. Então, o 11, ele tem uma responsabilidade. Então, assim, eu fiz uma colinha aqui, né, que a gente conversou antes, só para falar sobre isso, porque, assim, a sua história tem vários pontos interessantes, né, para a gente analisar, e o 11, ele te leva, né, ele te pede que você cresça. E quando você estava no seu negativo, você não estava conseguindo isso. E agora, a partir de agora,
né? E isso não importa em que altura da vida, né? O que importa é que você descobriu isso. Então, assim, qualquer área que você escolha, se você voltar para o direito, se você voltar para a confeitaria, se você voltar para a fotografia, ou se você permanecer nas flores, os teus caminhos vão estar abertos, né? Porque você se descobriu, você sabe quem você é, né? É verdade. E quando você fala assim de olhar para o positivo, isso foi um treino para mim. E isso apareceu num jogo de tarô. Tiraram né, o jogo para mim e falou: olha, você precisa. O Arcanjo Miguel falou que você precisa começar a olhar para o positivo. E isso foi um treino, porque eu estava assim viciada em olhar só no que dava errado. Mesmo com a mentalidade mais aberta, uma consciência mais aberta, eu olhava muito. Então, tinha uma casa para alugar, mas não vai, pode ser que não alugue, porque tem uma rachadura ali. Mas eu não via que tinha o jardim na frente com rosas. E hoje eu tenho uma mente mais positiva, mas chegar nessa mente positiva foi um treino. Um treino de todo dia acordar, olhar para a minha vida e falar o que tenho de bonito na minha vida. E aí começar a olhar, ai, a harmonia, ai, a minha arte que é linda, né? Ai, o meu irmão, minha família que tá com saúde, porque no começo eu só conseguia ver uma coisa com harmonia. Eu falava, gente, não é possível que eu tenha uma coisa... vigiar, né? É o horário vigiar. Você não chegou no final, né? Você tá no caminho. Então, assim, não tem essa de que agora tá tudo certo, né? É todo dia, né? A gente precisa olhar. Então, assim, quando a gente tem a nossa enxaqueca, amiga, é para lembrar isso. A gente está sendo muito rígido, né? Olha só. E a enxaqueca também, que a gente tinha conversado um pouquinho antes, só para contextualizar aqui, ela tem muito a ver, pelo menos a minha, e acredito que pelos seus números a sua também. Ela tem muito a ver com a pineal. Então, no canal, por eu ter esse tumor na hipófise também, né? Também não, porque eu não estou dando diagnóstico para você, mas as características são muito parecidas com as minhas. Então, eu tenho tumor na hipófise, descobri através de um exame, e assim, e ela tem muito a ver com a cristalização da pineal, né? Então, assim, eu procuro colocar muita coisa lá no canal para ajudar nesse processo, né? Então, quanto mais a gente amplia a nossa visão das coisas, a gente evolui, esse problema, né, das enxaquecas e tudo, nas têmporas, né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso. Hoje em dia, eu sei exatamente onde é o tumor. Independente de ter estudado ou não. Eu percebo ele lá no meio da minha cabeça. Né? A gente tem esse incômodo nas têmporas, né? Mas eu sei exatamente porque eu percebo ele, né? Então, isso é só para reforçar que a gente precisa estar evoluindo, a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar antenado, né, no que pode melhorar na nossa vida. Então, as frequências, como você falou que você acompanha e tudo, tem muita coisa lá que a gente coloca, até mesmo dentro do que você falou, do pensar positivo e tal, eu sempre faço, tá? Das luas. Cada lua, ela trabalha de uma forma. Então, ela trabalha uma coisa. A gente está na minguante, por exemplo. Então, a minguante, ela vai minguar o que você não quer na sua vida, né? E a crescente tem a sua característica, as outras luas também. Então, assim, a Caco, ela fez a locução, né? Que ficou ótima. Ontem eu escutei várias vezes. A voz dela é linda, eu adoro a voz dela. Então, as afirmações, elas são para a gente lembrar de tudo isso, né? Então, assim, você, eu, Ninete, Caco, a gente não pode esquecer esse lado de fortalecer a nossa espiritualidade, exatamente porque é um exercício contínuo, não tem, não, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não vou meditar. Não, sabe? É uma necessidade, como é de beber água, como é de comer, né? Então, assim, a gente fortalecer. E eu te falo por mim,
em relação à enxaqueca, tudo isso, todo esse processo, o quanto me ajudou, principalmente com as frequências, que eu já venho trabalhando há muitos anos, e só agora que a gente está colocando no canal. Então, assim, as meninas também fazem alguns trabalhos com as frequências, cada uma, né, num determinado setor do que precisa. A Ninete tem usado em alguns trabalhos dela também, específicos. Então, assim, quanto mais a gente enriquece, né, a nossa mente com coisas positivas, Com né, certeza. principalmente as pessoas do mês 11, do mês 7, do dia 7, isso tudo é muito importante, porque a gente começa a se amar, né? Exatamente. Conhecer, se amar, se respeitar, e isso é o mais importante, né? Com certeza. E eu comecei a fazer as frequências dos raios também. Sim, E sim. tô amando porque, assim, eu era muito indisciplinada de fazer as coisas espirituais. E viviam a espiritualidade, vivia me cobrando. Juliana, você precisa ter mais disciplina. E aí eu falava, não, disciplina não, rebelde, né? E só que aí eu percebi que essa disciplina toda nas orações, na meditação, de você ouvir frequência, de você estar sempre, é para te fortalecer, para fortalecer a sua energia, porque o mundo pode estar rodeado de energia densa, mas não vai ficar batendo em você, porque você está fortalecida, você está se alimentando de energia boa, de música boa, de frequência boa. E só que eu tive que levar uns tapas na cara da espiritualidade para entender dessa Pegou a forma. sua cara no asfalto quente. Foi, nossa, muito. Mas isso é normal, todo mundo. Pelo menos você aprendeu, né? Pelo menos eu aprendi, é verdade. Tem gente que não aprende. Não, Tá lá com a carinha toda, né? Não aprende. com Isso que é certeza. o mais importante, né? Juliana, a gente Diga, estava Ninete. conversando antes e você disse que foi assim, para você foi muito bacana você revisitar a sua história. Há um mês e meio atrás, mais ou menos, eu tive a honra de receber um convite e ser entrevistada pela Andréa Cristina, e ela tem um projeto que chama Viva Sua História com Alma, onde ela ouve mulheres que contam toda a sua história e depois ela transforma a história num poema, né? E a semana passada a gente fez até uma live onde a gente conversou um pouco sobre isso também. E para mim foi assim libertador revisitar o meu passado, revisitar a minha história, contar a minha história. E realmente é assim, cai um trilhão de fichas, né, quando a gente está revisitando. Como foi para você hoje parar esse tempo e escrever aí as suas anotações e revisitar a sua história? Olha, hoje eu achava que eu tinha entendido tudo da minha história. Mas aí eu comecei a escrever, porque eu fiz um resumo em separar as coisas cronologicamente, porque às vezes a nossa história é um monte de emaranhado, um monte de mental, né? Só mental, blá, 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 blá. E aí eu separei tudo bonitinho, e hoje eu entendi, hoje eu ressignifiquei, muita coisa foi ressignificada, de que antes eu olhava para o meu passado com um pesar ainda. E hoje eu olho de uma forma libertadora, que nem você Um falou, foi uma orgulho, né? libertação. Na verdade, né? Um orgulho. Exatamente, porque eu tinha uma dificuldade de enxergar muito, de tipo, eu venci, sabe? Eu tô num lugar bom, numa energia boa hoje em dia. Eu ainda olhava assim e falava, nossa, né, mas será, não sei o quê. E aí, revisitando essa história toda, eu falava, putz, que legal, eu venci sim. Na Eu verdade, vi você porque, venceu você mesma, porque você com sempre foi essa certeza, pessoa, né? exatamente. E hoje eu consigo ser eu mesma. E Sim. hoje eu consigo ser harmoniosa, e hoje eu consigo conversar com todo mundo sem criticar, sem julgar, e entendendo um lado do outro. Eu falei, nossa, olha quanta coisa linda! E quanta coisa linda ainda vou aprender, né? Então foi isso, essa sensação, Ninete, de nossa,
Que vida! Você sabe Eu que acho que o meu trabalho é exatamente esse também, né? Eu trabalho com árvores genealógicas, então dentro desse trabalho existe o resgate das histórias, tanto da história pessoal de cada um, como da história da ancestralidade, né? Olha, E eu vejo que isso é muito importante. As pessoas, elas viram as páginas da sua vida e elas não revisitam mais. Então, elas seguem com uma impressão distorcida daquilo que foi a sua vida. E quando elas têm a oportunidade como essa que a gente dá com o Recanto, das pessoas virem e contarem suas histórias, mesmo esse projeto que eu participei, com certeza modifica, muda muita coisa, porque você percebe e você se empodera da sua força, do quanto você é forte, do quanto você é capaz, que mesmo ali tropeçando, você se reergue, se transforma, você se redescobre, né? É uma redescoberta de você mesma, né? Então, isso é muito importante. Eu acho, assim, que a sua história é muito linda. Quando eu li, né, porque a Caco passou para gente algumas coisas que você havia escrito, e agora você contando, eu fiz assim, nossa senhora, será que todo mundo que nasce no dia 7 de novembro passa por esses perrengues? Porque, assim, muita coisa que você contou é muito semelhante à minha vida, muita coisa, e eu achei, assim, isso tudo muito fantástico. Assim, eu amei o seu podcast, amei a sua história. Para mim foi uma honra muito grande ter você aqui hoje com a gente, ah, compartilhando tudo isso com tanta docilidade, com tanta amorosidade, tanto em relação a tudo que você viveu, honrando teus pais da forma como você está honrando, e com você mesmo, né? É esse acolhimento seu com você mesmo. É assim, você é uma lição para muita gente. Parabéns por ser gigante como você é. E parece que quando verbaliza, a pessoa está escutando e aí está integralizando, né? Você é, está sentindo tudo de novo, mas de uma outra maneira, né? De uma maneira e, positiva, né? e assim, eu vou falar para vocês que porque quando a Patrícia entrou em contato me convidando para o podcast, eu estava desenhando o cubo de Metatron. Olha! Eu terminei o cubo, ela mandou a mensagem, eu falei, eita, Metatron, mas foi rápido, hein? E então, Ninete, obrigada por essas palavras doces e lindas. Eu fiquei quase chorando, gente. Eu sou muito água aqui. Eu vi que você estava quase chorando. E então eu acho que esse podcast, ele está sendo um fechamento de cura. Faltava isso. Eu olhar para minha Fechando história. nada. Ele está abrindo, expandindo para você se curar cada vez mais. Porque a gente está em processo. A gente tem tanta coisa para trabalhar, né? Exatamente, eu acho que é mais um fechamento de ciclo, sabe? Que estava precisando de tipo, olha, vamos olhar para sua história com mais amorosidade. Acho que estava faltando isso. Você sabe que o aparelho que eu trabalho de biorressonância chama Metatron, né? Ah, jura? Então foi ele que mandou a Caco falar comigo enquanto eu desenhava. Com certeza foi ele. Não, mas a sua história com certeza vai ajudar muita gente, porque você em nenhum momento fala com tristeza. Você fala com uma força, com uma energia de vencedora, né? E até quando você fala a palavra fracassada, você fala forte. Você não fala, né? De uma maneira, ai, fracassada. Você fala de uma maneira como uma vencedora mesmo, né? Então, isso é muito importante. Ai, que legal, meninas. Eu tô aqui, nossa, eu vou sair daqui muito animada, porque eu tava assim, meu Deus do céu, né? Como que eu vou falar no podcast? Meu Deus! Não, mas foi foi tão leve. Nossa, foi muito gostoso. Eu ficaria mais uma hora aqui falando tranquilo. Se quiser ter a parte 2,
topo. Ó, a gente só não vai poder ficar porque amanhã é o Portal 88. Nossa, Então, a gente verdade. tem um portal poderosíssimo para o financeiro, para o material. Então, a gente vai começar a mentalizar as coisas que a gente quer conquistar, as coisas que a gente quer de bom para a gente e para quem está perto da gente, para quem não está perto da gente. Então, assim, é um portal super poderoso que a gente vai, a partir de agora, né, que a gente está aqui juntas, a gente vai mentalizar para que todas nós sejamos luz para expandir, né, para que as pessoas possam aproveitar essa energia tão boa. E fazer os rituais que quiser. Se não quiser fazer ritual também não tem problema, mas no mental é o que vai impulsionar, né? O mental, ele impulsiona tudo, né? Ele pode tudo, não é? Então, assim, a gente vai encerrar muito felizes, né? Com certeza, porque você é uma pessoa muito carismática. E com certeza a gente vai querer você de volta para falar um pouquinho sobre essa técnica, mesmo que você não trabalhe mais com ela, mas que você volte para falar um pouquinho, porque com certeza as pessoas vão ficar curiosas para conhecer um Com pouquinho. certeza. Eu fiquei. Tá bom? Volto sim, é só me chamar que eu venho e agradeço imensamente por essa honra incrível de falar com mulheres tão lindas, tão maravilhosas, tão parecidas comigo, porque às vezes o set é difícil achar, né, gente que encaixa. Mas Oi? aqui no Recanto é um imã. Aqui o Recanto é um imã de Então, pessoas boas, de boas frequências. nossa, incrível. Então, eu realmente me senti em casa. Agradeço Que muito, muito, bom. muito de coração. Muito bom ouvir isso, tá? Volte sempre. Sátia Stay e continue com a gente. Se precisar da gente, a gente está por aqui para também poder te direcionar também o que for possível, tá bom? Obrigada. Um beijo. 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 Nossa, tchau, Beijo. linda.